Boa noite, gente. Nossa quinta aula de gestão pública. Deixa eu colocar meus slides. Bom, gente, continuando os princípios implícitos da administração pública. Na última aula, nós vimos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação e do devido processo legal. Nessa aula, veremos os demais e faremos algumas questões no final para revisão e para vocês não se assustarem na hora da prova, né? Para ter noção de como que eu vou cobrar isso em questões, beleza? Bom, gente, o princípio da indisponibilidade, o princípio da supremacia do interesse público, ele é basilar. Ele é de muita importância, para não falar o mais importante na administração pública, gente. Para esse princípio, os interesses da coletividade, eles prevalecem sobre o interesse individual. A administração pública, ela é defensora, ela tem que defender os direitos coletivos. Então, ela está numa posição de superioridade sobre os interesses particulares, né? É só, quer ver? Saudade de um giz. Pensar assim numa escadinha aqui, ó. Isso é uma escada. A administração pública, ela tá aqui. O administrado, ela tá aqui. Ela tem uma situação privilegiada em relação ao administrado. Ela tá acima. Por isso, ela tem essa supremacia, mas com relação à coletividade, gente. Por exemplo, a administração pública, ela pode fazer coisa com os particulares, com os administrados, que os particulares não podem fazer com a administração pública. Mas visando sempre, gente, sempre o quê? O interesse público, o interesse coletivo. Nunca defender, por exemplo, um partido, nunca defender só a família do prefeito, sempre tem que ser voltado para o interesse público, da coletividade. Vou dar uns exemplos de supremacia do interesse público, só para ficar mais claro. O mais comum, né, é a desapropriação. Eu dei exemplo para vocês. O particular, ele vai sofrer, mas a coletividade será beneficiada, né? Por exemplo, 10 casas são desapropriadas para serem demolidas e ali passar uma ponte, porque a cidade está sendo inundada por falta dessa ponte. Ou seja, a cidade inteira não pode ser prejudicada por causa de 10 pessoas. Então, a gente sacrifica os interesses desses 10 indivíduos em prol da coletividade. Outra coisa, convocação de mesário. Não sei se vocês sabem, há convocações de mesário, se faltar pessoas que querem ir por bem, digamos assim, essa convocação ela passa a ser obrigatória. Então, a administração pública, ela te convoca, né, você particular, para você temporariamente exercer uma função pública. Isso é um dos exemplos da supremacia, né, te obriga. Prazo processual em dobro. Por exemplo, eu, Lívia, estou respondendo um processo. Eu preciso contestar uma ação, eu tenho 15 dias, prazo da administração em dobro, ela tem 30. Aí mostra que ela é superior a mim. Dever de dar passagem para a viatura, quando a viatura tá passando, se ela pedir passagem, você tem que deixar ela passar. Exercício do poder de polícia, gente. Poder de polícia é o poder que o poder público, que a administração pública tem de aplicar sanção. Por exemplo, o lote sujo. O fiscal da prefeitura passa, vê um lote sujo, se ele quiser te multar. Isso estiver dentro do regimento da prefeitura, da legislação do município, ele pode multar a partir do poder de polícia. Então, esses são exemplos da supremacia do interesse público, beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Bom, gente, o princípio da indisponibilidade. O que esse princípio fala? Para entender esse princípio, vocês precisam memorizar, gente, a seguinte frase. Anota aí no caderno de vocês. Senão vai ficar muito confuso de vocês entenderem esse princípio. Então, anota aí. Eu até coloquei aqui para eu não esquecer de falar para vocês anotarem. Os administradores públicos não são os donos dos interesses da administração pública. Eles defendem a administração pública, mas são apenas gestores da máquina administrativa. Bom, gente, então, o gestor público
ele jamais pode renunciar um direito da administração, pois não se trata do interesse dele, e sim da coletividade. Então, ele não pode nunca falar, não, eu não quero cobrar esse imposto, não, eu não vou te multar. Por quê? Porque ele não está abrindo mão de um interesse dele, ele está abrindo a mão de um interesse público. Então, esse interesse público ele é indisponível. Prefeito nenhum, governador nenhum, administrador público nenhum, gestor público nenhum pode abrir mão disso. Um exemplo, prefeito de Arcos, na campanha, fala que não vai cobrar o IPTU durante os 4 anos que ele estiver na prefeitura. Pode isso, gente? Não, não pode. Por quê? Pelo princípio da indisponibilidade. Quem vai levar o prejuízo? É ele, prefeito? Não, gente, quem vai levar o prejuízo é a coletividade, é o município. Então, ele não pode abrir mão desse tributo. Ele não tem que pensar se quer ou não quer cobrar o tributo. Ele tem que cobrar, porque ele não está falando de um interesse dele, ele está falando de um interesse público, e esse interesse ele é indisponível. Não pode se abrir mão dele. Beleza? O princípio da segurança jurídica, gente, esse princípio, ele busca evitar o caos da sociedade. Ele visa garantir também a confiança no Estado, né? Porque senão, imagina, hoje em dia, matar é crime, amanhã já não é mais, depois muda. Então, a gente tem que ter um mínimo de segurança, um mínimo de firmeza nas decisões. Porque a gente dorme pensando que fez tudo direitinho, tudo como manda a lei, e depois muda. Entendeu? Nós devemos saber também qual que é a consequência desse princípio para a administração pública em si. Esse princípio, gente, basicamente, ele proíbe que a administração pública aplique retroativamente uma nova interpretação de lei. Isso é proibido. Aí vocês estão pensando, meu Deus do céu, estou falando grego. Vou tentar explicar. Desculpa, gente. Estou fazendo tratamento da mandíbula, está muito difícil de falar. Se houver nova interpretação de uma lei, vai valer dali para frente. Essa lei, essa nova interpretação, ela nunca retroage em prol da segurança jurídica. A segurança jurídica que impede essa lei de retroagir. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais clássico. Um exemplo, assim, clássico mesmo. Vai ficar mais fácil, porque é um exemplo clássico. A Administração Pública Municipal de Guatama, Prefeitura de Guatama, analisando lá, olhando as leis, de repente ela muda de ideia, mudou de interpretação. Ela passa a entender que determinadas pessoas que estavam isentas de pagar um tributo municipal, a partir de agora, a partir de agosto, tem que passar a pagar esse tributo. Então, a pergunta que eu faço para vocês, baseado nesse princípio da segurança jurídica, a administração pública ela está proibida de cobrar os tributos dos anos passados, quando essas pessoas estavam isentas? Ou não? Ou ela pode cobrar? O que vocês acham? Os anos que eram isentos. Não, gente, não pode cobrar, porque ela não pode retroagir. É só dali para frente. Se em agosto foi o novo entendimento, a partir de agosto, né, que essas pessoas vão passar a pagar isso que até então elas eram isentas. Mas, vamos fazer uma comparação aqui num outro caso. E se essa nova interpretação da lei da administração pública for beneficiar a população? For uma coisa boa? Tipo assim, era obrigada a pagar um imposto e agora não precisa mais, a partir de agosto. Aí pode retroagir, se for para beneficiar? Não, gente, isso só acontece no direito penal. No direito administrativo só vale dali para frente, em nenhuma hipótese. Se tiver uma nova interpretação de lei, vai valer só dali para frente, para efeitos futuros, beleza? Então vamos para o princípio da autotutela, que é um princípio mega fácil também. Bom, gente, esse princípio quer dizer que a administração pública, ela mesma, sozinha, sem precisar do Poder Judiciário, ela pode decidir rever seus atos ilegais por elas produzidos. Por exemplo, gente, errar é humano. Pode ser advogado erra, eu já fui advogado de prefeitura, às vezes você tem um entendimento, depois o STF muda aquele entendimento. Então, se você perceber que você errou, você mesmo, como gestor público, você pode rever seus próprios atos
sem precisar ir lá e falar assim, ó, juiz, eu editei essa lei, ó, cobrando um IPTU exagerado. Só que agora a gente fez os cálculos aqui e não tá certo esse cálculo, a gente cobrou mais. O Poder Judiciário vem cá e revoga essa lei. Não, a própria prefeitura pode ir lá e revogar a própria lei, entendeu? Como que a gente revoga decisões do Poder Administrativo? A gente pode fazer a anulação. A anulação se aplica sobre os atos ilegais praticados pela administração pública. Quando o ato da administração pública vai contra a lei, ele tem que ser anulado. Agora, quando ele é só desnecessário, por exemplo, não tem nada de ilegal, mas eu coloquei, por exemplo, um decreto falando que só pode ficar na rua até 11 horas por causa do Covid. Aí, nesse caso, depois que passa essa pandemia, eu não vou anular ele, eu vou só revogar. Por quê? Porque não é mais necessário. Anular quando é ilegal e revogar quando for desnecessário, beleza? Quando a gente fala de anulação e revogação, a gente está falando do princípio da autotutela. Vamos lá. Questão de revisão, gente, só para a gente fazer uma revisãozinha rápida, ver se vocês estão entendendo. Os princípios da administração pública definem a organização e a forma de atuar do ente estatal, estabelecendo o sentido geral de sua atuação. Das definições apresentadas a seguir, qual delas refere-se ao princípio da razoabilidade, que a gente estudou na aula 4? Vamos lá? Letra A. O princípio da razoabilidade é o princípio que o agente público é proibido de priorizar qualquer inclinação ou interesse seu ou de outrem. O que vocês acham? Pensa aí direitinho. O princípio que estabelece o princípio da razoabilidade é o princípio que estabelece a obrigatoriedade de observância e padrões éticos de conduta para que assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades coletivas. O que vocês acham? É o princípio que inibe a aplicação de severas sanções em entidades federativas por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. É o princípio cujo agente não se pode valer de seu cargo ou função com falsa intenção de cumprir a lei para agir de forma ilegal e arbitrária fora dos padrões éticos e adequados ao senso comum. Vocês vão pensar nisso, nessa questão, e me mandar a resposta no WhatsApp na próxima aula, tá? O que vocês acham, ou dúvida que vocês tiverem, não vai valer ponto não, gente. É só para vocês testarem o conhecimento de vocês. Como decorrência do princípio da segurança jurídica, a aplicação retroativa da nova interpretação que garanta o fim público a que se dirige é possível para atingir, ou seja, é possível retroagir, inclusive os processos administrativos já julgados, desde que a nova interpretação seja mais favorável à administração pública. Ou seja, se a nova interpretação for mais favorável, pode retroagir? Certo ou errado? Respondam e me mandem, por favor, lá no WhatsApp. 3. Pelo princípio do devido processo legal. O que é o princípio do devido processo legal? Letra A. Permite-se à administração pública que proceda contra certa pessoa, passando diretamente à decisão que repute cabível, ou seja, pulou todas as etapas, foi direto para a decisão. Letra B. São assegurados o contraditório e ampla defesa aos administrados? Letra C. É assegurada a não desapropriação de seus bens? É isso que é o devido processo legal? Ou todas as respostas estão corretas? Vamos pensar, pensem com calma e me enviem as dúvidas na próxima aula por WhatsApp, beleza? Não vale nota, é só para a gente testar os conhecimentos mesmo. Boa aula para vocês, bom final de semana.